Não adianta o cara ser o bichão na física e em qualquer coisa, se ele tá entrando na minha área, que é a linguagem. A linguagem tem uma série de sacanagens, de arapucas. Porque você pode falar várias coisas que fazem sentido, mas não existem. E isso é a base da filosofia analítica, que é a base da filosofia da linguagem. Um alemão chamado Gottlob Frege, acho que é alemão, acho que não é austríaco, não. É alemão, se eu não estou enganado. Ele escreveu um artigo, cara, isso ainda era anos 1800 e tal, chamado em alemão Über Sinn und Bedeutung, sobre o sentido e o referente. Sinn é o sentido, Bedeutung é o referente. Tu fala quantas de língua? Cara, eu não sou fluente em alemão, não. Me viro, assim. Eu estudei 9 línguas. Me viro em 4 e dou pitaco mais umas 3 tá aí, bom, de leve. Hebraico eu falo só o básico. Não passo fome, mas também não como o que eu quero. Não? Anirot semerol macheu archave. Eu quero comer alguma coisa agora. Tá. Aí o cara vai falar, o quê? Eu falo... Pega a ponta. Eu aprendi esse macete em todos os idiomas, né? É alemão, eu não sei. Eu sei perguntar quanto custa, né? Wie viel kostet das? Então, em vez de você falar quanto custa o pão, quanto custa o carro, você fala quanto custa isso. Você usa o pronome demonstrativo. Quanto custa o quê, irmão? A ponta. Mas tu tava falando do artigo do cara de 1800. Cara, ele mostrou a diferença entre o sentido na linguagem e o referente. E aí ele cria uma reflexão interessante pra caramba. Se eu falar o atual rei da França é calvo, você entende o que eu tô falando. Mas isso não existe. O Macron não é rei da França e ele também, se fosse, não é calvo. Não tem rei na França. Mas fez todo sentido. O atual rei da França é calvo. Hoje ele fez um pronunciamento e ele falou que ele vai abrir as fronteiras da França para os imigrantes. Cara, tudo isso... Eu posso escrever um livro inteiro. Mas isso não... Existe uma coisa que é a língua e a outra coisa é o referente. Se eu falo, cara, esse fone de ouvido aqui, eu tô te mostrando. É por isso que um dos caras que continuaram esse estudo do Gottlob Frege, que é o Bertrand Russell, ele diz que o nome pessoal, né, o substantivo verdadeiro, é o pronome indicativo. Porque as coisas você só pode se referir às coisas falando isso, esse, aquele, porque você está mostrando. Agora, quando eu estou falando o atual rei da França é calvo, o cara fala, mostra. Aí você me quebrou. Quando você mostra, a linguagem faz sentido. Quando você não mostra, é mais complicado. É claro que o cara espertinho vai falar, me mostre Deus. Dá para mostrar de outras formas, né? Essa que é a ideia. Dá para experimentar Deus, vivenciar Deus. Me mostre Deus Aí o cara fala assim, ó, por isso que eu não acredito em Deus. Bertrand Russell era ateu. Por isso que eu não acredito em Deus, você não consegue apontar e mostrar Deus. Eu falo, você não consegue apontar a justiça, o amor, né? A beleza. Mas tu acredita que tem isso. Tu até casou com uma mulher que você acha bonita, né, malandro? Por que você não pegou a baranga? Não é não? Então, cara, quando o discípulo do Bertrand Russell, que era o Ludwig Wittgenstein, ele, na opinião dele, ele resolveu todos os problemas da filosofia. Por quê? Ele disse o seguinte, olha, o Bertrand Russell, ele botou esse problema. Cara, você só pode falar de coisas que você está mostrando. Aí ele falou, não, dá para falar de outras coisas a mais. Por quê? Porque ele desenvolve uma teoria chamada teoria pictorial da linguagem, que é o seguinte, a maneira como as coisas estão dispostas no mundo que eu estou vendo é equivalente à maneira como o homem organiza as palavras nas frases. Então, a língua pode falar do mundo porque elas têm uma mesma lógica de organização. Então, é possível a comunicação, é possível eu me comunicar e ensinar coisas olhando para o mundo. Então, ele fala assim, ó, o que a gente pode mostrar e ver faz sentido porque a estrutura da linguagem se assemelha à estrutura do mundo por uma semelhança familiar. Ele chamava de family resemblance, semelhança familiar. Agora, ele diz, realmente, as coisas mais importantes a gente não pode falar. Aí, por exemplo, a ética, a justiça, a beleza, Deus, a teologia. Então, aí os caras falaram, e aí, o que a gente faz? Ele, sobre o que não se pode falar, que se cale. Mandou essa. E aí, todo mundo, pô, caramba, né? Faz sentido. E aí ele desenvolve essa ideia do positivismo lógico, né? Os discípulos deles chegam a essa conclusão e falam, olha, então, a partir de Wittgenstein, a gente conclui que só o que é cientificamente comprovado pode ser considerado verdadeiro.
E aí os positivistas lógicos partem dessa opinião. Por que é positivismo lógico? Positivismo é a ideia do Augusto Comte, né? Que influenciou a ordem e progresso na nossa bandeira, porque os militares gostavam disso. Ele pensa nessa ideia do progresso. Ele tem um determinismo ali no avanço da história que está sempre melhorando, por isso é um positivismo. Então, para ele, a fase da filosofia é a infância da humanidade. Não, perdão. A religião é a infância da humanidade, que é tipo assim, o homem entendeu tudo errado, mas está montando algum conhecimento. A filosofia já é a adolescência, a ciência é a maturidade. Então, a ciência é o suprassumo da evolução de uma linha de melhoramento contínuo, né? Então, o positivismo lógico, o que eles vão falar? A lógica define o que é verdade, o que é mentira e acabou, meu irmão. E a lógica, ela está por trás da ciência. A ciência tem a palavra final do que é verdade e o que não é. Só o que é cientificamente comprovado pode ser considerado verdadeiro. Só que isso aí foi mó furada. Rapidamente, outros filósofos chegaram com argumentos estilingue, que a galera chama que é slingshot arguments, e propuseram algumas questões. Por exemplo, o problema da autorreferenciação. Se você pega essa proposição na filosofia analítica, né, que é a filosofia da linguagem, que usa a lógica, eles não falam de frase, eles falam proposição. Proposição é algo que pode ser verdadeiro ou falso. Então, a proposição só é cientificamente verdadeiro, só é verdadeiro que pode ser cientificamente comprovado, ela não consegue comprovar a si mesma. Entendeu? Entendo. A frase não consegue dar a ela a própria legitimidade que ela acredita ter. A ciência não consegue provar a que essa frase é verdadeira. Entendeu? Então tem um problema de autorreferenciação. O positivismo lógico não durou muito tempo. A galera esculhambou isso fácil. Mas muita gente ainda hoje, em 2025, olha para o mundo com essa ótica, né? Só o que é cientificamente verdadeiro, só o que é cientificamente comprovado pode ser considerado verdadeiro. Você fala, prove cientificamente essa frase. Ah, pô, aí você me atrapalhou um pouquinho. É igual aquela ideia, não existe verdade absoluta. Aí você fala, pô, se não existe verdade absoluta, isso inclui essa frase também, né? Então, não existe verdade absoluta, então a frase não existe verdade absoluta também não é uma verdade absoluta. Poxa, entendeu? Então, assim, uma coisa é a lógica, outra coisa é o mundo. Aí entra os paradoxos, né? Tem os filósofos da Grécia Antiga, eles falam do paradoxo do movimento, ou paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Você lembra desse? Você pega, pô, Aquiles era o homem mais veloz da Grécia. A tartaruga é um dos bichinhos mais lentos. Se você der vantagem de 1 palmo para a tartaruga, Aquiles nunca vai conseguir alcançar. Por quê? Entre o ponto A e o B tem o C. Entre o A e o C tem o D. Aí você vai infinitamente, ou seja, o deslocamento para ele acontecer, você precisa cruzar o infinito. Então ele é logicamente impossível, porque tu não pode cruzar o infinito a cada movimento. Mas na prática é uma bobagem. Na prática, porra, eu lembro, acho que é o Diógenes, o cínico, né, que falava isso, mas aí um professor, ele estava dando aula e ele falou assim, segundo, né, o paradoxo de Aquiles e tal, o movimento é impossível. Aí ele mostra no quadro e tal, faz os desenhos, aí ele pergunta para os alunos, o que vocês acharam? Cara, faz sentido. Aí ele fala, vou provar que isso tá errado, quer ver? Aí começou a andar. Os caras, mesmo. Aí ele deu 0 para todo mundo e falou, não, um argumento lógico ele tem que ser contraposto com outro argumento lógico. Porque a lógica é uma coisa, o mundo é outra, pô. O mundo não segue tudo da lógica, pô. Interessante, sábio, é verdade. Né? E a linguagem não... O que se é falado com a linguagem nem sempre encontra um equivalente no mundo. Então, assim, você tem vários livros de geologia, de Darwin, falando da origem da... Mas tu não encontra aquilo. Se ninguém nunca viu uma mulher parir, uma macaca parir uma criança, pô. Ninguém nunca viu isso, não vai ver, pô, de jeito nenhum. Entendeu? Ninguém vê uma baleia virar uma vaca virar uma baleia, pô. Não vai ver isso, porque pra eles, né? Porque a baleia é um bicho estranho pra caramba se você pensar nisso, né? Baleia, golfinho, isso não é peixe, pô. Isso aí é mamífero. Mamífero tem glândula mamária, tem diafragma, tem pelo. Você fala, pô, nunca vi uma baleia cabeluda, hein, irmão? A baleia tem pelo. O mais esquisito que tem é o ornitorrinco. O ornitorrinco é a mistura de tudo, né? Pois é, ali Deus já tava já... Ele deu uma sacaneada. Foi o último de ele todos. Deu uma zoada, né? Ele deu uma zoada. Esse ou foi o último ou foi o primeiro. Fez uma pegadinha do malandro. Se for o primeiro, ele tava, nossa, vou fazer um bicho muito sinistro. Tá muito maneiro, Vou tacar várias paradas aqui quando ele viu. A Austrália também não vale, né? A Austrália tem uns bichos mais estranhos. Né? Canguru, né? Deus começou por marsupial. ali, talvez. Olha aí.